Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ter histórias de tirar o sono. Muito obrigado aos inscritos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue seu pacote de jujubas e seu copo de chamate e vamos desvendar juntos essa história empolgante. Vamos juntos pela escuridão. O cheiro de comida invadia a sala. João e Maria estavam assistindo a um filme na televisão. João sentiu o aroma e disse: "Estou morrendo de fome, querida. Hoje não vai ter comida novamente?" "Não. Eu estou de regime. Preciso perder 10 quilos. Mas eu não estou de regime. Sempre fui pele e osso. Você tem que ser solidário. Não quer me ver magrinha e gostosa. Causar inveja aos seus amigos? Estou passando fome e eu adoro comer. E todo dia o cheiro da comida da Miriam entra em nossa casa. É muito sofrimento. Prefiro você assim gordinha e eu bem alimentado." "Nada disso. Comecei e vou até o fim. Apostei com Marli e a Creuza. Quem perder 10 quilos primeiro ganhará R$ 100 das outras. Eu quero perder peso e ganhar R$ 200. Posso ir até a esquina e comprar um churrasco, uma pizza? Comerei escondido de você." "Não. Você tem que sofrer comigo. Vamos para a cama. Quero perder algumas gramas no amor. Eu estou muito fraco. Você não tem percebido que ultimamente eu não tenho dado conta do recado? Canso e durmo. Trabalho muito e me alimento mal. Não quero nem saber. Você é homem e tem que me satisfazer. Eu não me importo em fazer tudo. Basta que ele fique pronto. Vamos!" Eu lhe disse. Preciso me alimentar. Foi até a cozinha e ficou triste quando viu a geladeira vazia. Voltou para o quarto. A esposa já dormia. Saiu, foi até a pizzaria e comeu rapidamente uma pizza 4 queijos. Voltou, deitou-se e dormiu também. No outro dia, quando acordou, teve uma surpresa. "O que é isso? Você ficou louca?" "Não." "Então me desamarre da cama. Preciso trabalhar." "Só se você prometer uma coisa." "O quê?" "Fazer regime comigo." "Passar fome com você?" "Se você prefere ver as coisas assim." "Não." "Solte-me." "Não." "Está bem. Eu faço regime com você." "Solte-me." "Eu não acredito em você. Ontem você saiu e comeu na pizzaria. Vai ficar amarrado até terminar o meu regime." "Você ficou louca." "Preciso trabalhar. Meu trabalho será suficiente. Vou perder meu emprego." "Não está fácil arrumar emprego." "Eu sei. Se você se comportar, quando eu perder os 10 quilos, eu soltarei você e sustentarei a casa, com o meu trabalho, pelo tempo que for preciso para você arrumar outro emprego." "Ficar sem comer afetou o seu juízo?" "Talvez. Mas você verá que valerá a pena." "Solte-me." "Eu vou gritar." Antes que ele começasse a gritar, Maria colocou uma fita colante sobre sua boca. Ele se retorceu na cama. Mas estava muito bem amarrado. Ela saiu do quarto e ele ouviu as portas sendo fechadas. Ouviu a vizinha cantando. Sentiu o cheiro da comida dela. Retorceu o corpo, mas nada conseguiu. Muito tempo depois, ela entrou no quarto. "Amor. Cheguei. Já perdi 2 quilos. E elas só 1. Logo vou poder soltar você."
Boa noite. Ah, liguei para o escritório e disse que você precisou viajar urgente para Salvador porque sua mãe está muito doente e que você só voltará quando ela se recuperar. Sei que sua mãe já morreu, mas eles não sabem. Talvez assim você não perca o emprego. Boa noite. João havia todos os dias entrando no quarto e dizendo quantos quilos havia perdido. Não sabia há quanto tempo estava preso. Um grande sono e moleza tomaram conta de seu corpo. Dormia, dormia, dormia. Só acordava quando ela chegava da rua e lhe dava água e uma sopa rala através de um canudo que introduzia na fita colante. O tempo passava e João tinha certeza que morreria antes de Maria perder os 10 quilos. Seu raciocínio era lento. Não pensava mais. Apenas um grande ódio crescia dentro dele. E este ódio o alimentava diariamente para sobreviver. João, acorda, João. Consegui. Perdi 15 quilos e ganhei os R$ 200. Vou soltar você. Veja como eu estou magra e gostosa. Todos os homens mexem comigo na rua. Ele não a ouviu. No decorrer dos dias ela o alimentou com sopas. João recobrou, pouco a pouco, as suas forças. Já conseguia andar se amparando nos móveis. Via Maria quando ela chegava do trabalho feliz e magra. Seu ódio crescia. João não saía de casa. Numa quinta-feira, Maria estava assistindo televisão, a vizinha cantava e o cheiro da comida que ela cozia invadia a casa. João, silenciosamente chegou por trás de Maria e deu 2 marteladas na cabeça dela. O sangue jorrou e o corpo caiu no chão. João a arrastou até o banheiro e colocou-o dentro da banheira. Com uma faca afiada, cortou o corpo em vários pedaços. Separou as carnes. Colocou tudo no freezer. No dia seguinte, sexta-feira, tirou vários pedaços e colocou-os na geladeira. Foi trabalhar. Convidou os amigos para almoçarem no sábado. Feijoada à moda do João. No sábado, começou a preparar as carnes. Colocou pedaços da coxa e dos braços em assadeiras. Assou-os. Fritou nacos de carne das nádegas. Preparou batatas cozidas com carne da batata da perna, arroz pedaços da língua e das orelhas, feijão com carne dos seios e salada de legumes com pedaços do nariz. A feijoada tinha, além da carne de porco, vários pedaços dela e os dedos sem as unhas. Os amigos começaram a chegar trazendo cervejas, batidas, pingas. A alegria tomou conta da casa. O forró animava os convidados. Comemoravam o retorno de João. Todos se sentaram à mesa. A vizinha, Miriam, o marido e os 2 filhos compareceram. Alguém perguntou: onde está Maria? Viajou às pressas para o norte. Não sei quando volta. Passe a caipirinha para mim. Todos comeram e beberam até se fartarem. Saíram elogiando o almoço preparado por João. As carnes estavam muito gostosas, disse o vizinho. A brincadeira do copo. Eu deveria ter na base de uns 16 a 17 anos de idade quando conheci a brincadeira do copo. Nunca fui muito de gostar deste tipo de brincadeira, ainda mais porque sou medroso. Eu estudava em um CIEP, mais conhecido como Brizolão. Não preciso falar que o bairro a qual morava desde os meus 11 anos era muito pobre, e a violência pairava até no cheiro dos esgotos, onde já vi muitas pessoas morrem com tiros. Nesta época não me interessava muito em estudos, ia à escola apenas para ver os amigos. Acordei às 6h30 da manhã, era uma segunda-feira. Apenas me arrumei e fui à aula.
Nesse dia saímos mais cedo, pois o professor de história havia faltado. Cheguei em casa, almocei, fui para meu quarto fazer a sesta e acabei adormecendo. Meu celular despertou. Já eram 17 horas e começava a escurecer, deixando o céu com um tom avermelhado do pôr do sol. Meus amigos do colégio tinham marcado esse horário para se encontrar praça. Atrasado, me arrumei ao som de Enter Sandman do Metallica e saí correndo. Chegando lá, fomos à casa do Caio, um amigo meu da mesma sala. A galera estava bebendo, rindo e jogando conversa fora. Foi então que uma das garotas que estava ali comentou sobre a brincadeira do copo. Tava todo mundo meio entediado a essas horas, então acabamos topando. Meu amigo, o Caio, se levantou e foi até a cozinha pegar um dos copos de sua mãe. Ao voltar ao local com o objeto, umas 8 pessoas vieram se sentar no chão da sala para participar do jogo. Eu estava entre eles, pois fui desafiado por um outro amigo que falou que eu estava com medo. Realmente fiz a grande besteira de participar, mas sabe como são os jovens, desejam mostrar que nunca têm medo de nada. Começada a brincadeira, colocamos o dedo no copo, fizemos as preces de invocação, aquela lenga-lenga que a galera adora fazer, e começaram as perguntas. Fizeram algumas perguntas bobas de praxe. E o copo começou a responder. Eu dizia para mim mesmo que era algum deles empurrando o copo para as respostas. Não que eu não acreditasse de verdade, mas vai saber, não é? Pensar que um espírito estava ali respondendo soava aterrorizador. Os minutos se passavam, nós nem percebemos quando começou, mas a sala estava fria como um freezer. Quando alguém falava, saía aquela fumacinha da boca. Comecei a sentir uma moleza, um jeito muito ruim. Percebi que os demais que estavam brincando já não estavam mais tão animados com a brincadeira. Então a mesma menina que chamou para a brincadeira, sugeriu que parássemos. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Sentimos um peso enorme no dedo, o copo ficou um pouco trêmulo, talvez do medo criado pelo dedo de alguém que participava. Daniele, a menina que começou a brincadeira, perguntou para o espírito se podíamos sair da brincadeira. A resposta veio rápida. Não. Um dos garotos irritado falou, para com isso. E tirou o dedo do copo. Não vou perder mais tempo com besteira, sei que isso é de mentira. Os demais meio receosos foram de um a um seguindo seu exemplo e tirando o dedo. Eu, é claro, fui um dos últimos. Eu me lembrei daquela história do exorcista que tudo começou com uma tábua Ouija, que é quase a mesma coisa que a brincadeira do copo. Eu estava distraído pensando nisso, quando uma das garotas soltou um grito. Ela disse que viu o copo se mexer sozinho. Eu sinceramente não estava olhando, mas me passou um arrepio de cima embaixo na espinha. Então Daniele se desesperou. Joga logo esse copo fora, quebra ele para desfazer a invocação. Outro garoto de supetão pegou o copo e jogou ele com tudo na parede, meio assustado. Não, o copo da minha mãe! Gritou Caio. Mas o copo apenas bateu na parede e caiu no chão sem fazer um único trincado. A sala ficou em silêncio, até quem estava fora da brincadeira se calou e ficou olhando. Outro grito, esse veio do corredor. Todo mundo se virou. Uma menina veio correndo tremendo afirmando que viu um vulto negro no banheiro. Nessa hora um cheiro insuportável de cadáver em decomposição tomou conta do ambiente. Entre nós, havia uma garota que era espírita. Ela começou a tremer e a suar frio. O namorado dela pegou ela pelo braço desesperado e a chacoalhou perguntando se ela estava bem. Ela não respondeu. Então de uma hora para outra começou a resmungar. Me ajuda, eles estão olhando para mim,
eles que trazem o cheiro da morte, repetiu isso algumas vezes. Eu não preciso nem comentar que não passava nem uma agulha, se é que você me entende. Estava cheio de calafrios. Maldita hora que fui àquela reunião. Essa mesma menina espírita, que não me recordo o nome, começou a dizer que haviam muitas pessoas que foram assassinadas ali. Elas estavam presas lá, querendo coisas as quais não podiam mais ter. Nesse momento parecia que vinha uma névoa escura do corredor que dava para a cozinha. Caio estava com os olhos estalados. Não dizia A. O pessoal inteiro se juntou e começa a rezar pedindo a Deus ajuda, foi a única solução que encontraram. A menina tremia e fazia uns tiques e barulhos estranhos com a boca. Muita gente ali estava se cagando de medo e querendo ir embora. Mas começamos, então tínhamos de terminar com essa história. Não era justo sair e deixar o rojão com o Caio. Mas acho que a motivação da maioria era o medo de levar algo junto consigo para casa e não o bem-estar do anfitrião. Então, após uns minutos de reza, a neblina desapareceu e tudo aparentemente voltou ao normal. Ainda estávamos muito assustados. Tanta gente faz essa brincadeira e não acontece nada? Ou será que acontece? Por que com a gente tinha que acontecer, e por que ali? Após isso, juramos para nós mesmos que nunca mais faríamos este jogo. Outra experiência desta nunca mais na vida. As pessoas que o garoto espírita viu, foram, de acordo com relatos, das pessoas que já foram mortas lá por brigas. Sim, como eu disse, o bairro é barra pesada e várias mortes já ocorreram naquele local. Um mês depois, a família de Caio resolveu se mudar daquela casa. Eles não quiseram falar o motivo, mas parece que toda noite podiam se ouvir gemidos, ver vultos e ninguém conseguia ficar em paz lá. Com o passar do tempo, fui perdendo contato com as pessoas que participaram da brincadeira aquele dia. Daniele, a moça que iniciou a brincadeira, eu fiquei sabendo que 1 ano depois daquele dia, tentou suicídio. Não deu muito certo, ela só conseguiu algumas cicatrizes. Até onde sei, continua internada em um hospício. Uns 2 rapazes que estavam lá se tornaram viciados, e acabaram morrendo de overdose. E sobre mim? Faz tempo que eu tento me livrar desse vulto maldito que me persegue e fica sussurrando coisas horríveis, mandando fazer coisas que se eu obedecesse, sei que me machucaria, sim, eu sei, mas ele é tão convincente. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e se inscrever no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos. Até a próxima!